me dá a imagem da criança sendo socorrida pelo corpo de bombeiros. Olha a imagem dramática. No colo do bombeiro está a criança, está um menininho, uma menininha menor, né, de 1 ano de idade, é a menor que está com ele, né? É de 1 ano de idade. A menininha estava, a criança estava dentro da casa, o menino estava dentro da casa, a casa em chamas, e os policiais foram os primeiros a chegarem. Rapidamente o corpo de bombeiros chegou e começou entrar dentro da casa para conseguir socorrer essas pessoas. Só que era um trabalho muito difícil, tiveram que quebrar as paredes da casa. É uma imagem impressionante que a gente traz, porque 4 pessoas foram tiradas de dentro dessa residência, mas 2 crianças, infelizmente, acabaram morrendo, né? 5 pessoas, na verdade, porque logo quando o incêndio começou, uma cadeirante foi tirada de lá. E depois ficou mais 2 adultos e 2 crianças. E aí sim que começou esse trabalho muito difícil de conseguir tirar essas pessoas de dentro dessa residência. Você vê a correria que se tem da equipe do Corpo de Bombeiros, do policiamento, do SAMU, porque ali era uma situação muito delicada, muito delicada. Isso aconteceu no bairro Cidade Araci, na cidade de São Carlos, e devem ser enterradas nessa quarta-feira de manhã as 2 crianças. Os 2 adultos que estavam na casa continuam internados em estado grave, com mais de 70% do corpo queimados. Uma cadeirante, conforme eu disse, foi a primeira a ser resgatada, inclusive pelos vizinhos. Inicialmente, a perícia acredita em um curto-circuito, e eu vou explicar por quê. Segundo o que o delegado coloca de forma preliminar, segundo informações da perícia, havia muitas fiações ali de forma clandestina e fiação muito fina. Então deve ter dado algum tipo de curto e esse incêndio começou em vários pontos do imóvel. Inicialmente, a primeira informação é que poderia ser um incêndio criminoso, mas segundo o doutor Aquino, que é o delegado de polícia, há uma probabilidade muito grande desses fios que terem causado todo esse incêndio. E olha essa imagem dramática e emocionante dos bombeiros fazendo uma oração em frente à casa. Põe a reportagem no ar. Com a criança no colo, o bombeiro pede socorro. Para quem estava no local, a cena jamais será esquecida. Acho que é mais difícil ainda para quem é pai, né? Assim como eu sou pai, a gente vê uma cena dessa é bastante complicado. Foi no meio da manhã que a Polícia Militar recebeu um chamado urgente. A gente estava bem próximo já ao local. De pronto já encostamos, já tinha algumas pessoas ali em frente à residência, a casa já sendo bem consumida pelo fogo, bastante fumaça dentro da residência já. Quando a gente adentrou ali a parte da frente, a residência tem apenas uma porta de entrada, tinha uma senhora já no chão, já bastante meio queimada. A gente conseguiu, com a ajuda de populares, retirar essa senhora para fora e, nesse momento, eles diziam que haviam mais pessoas dentro da residência. Com a casa em chamas, os policiais precisaram agir rápido. Eles fizeram 2 buracos nas paredes para acessar os cômodos e encontraram as crianças. O cabo Moda foi quem retirou uma delas do quarto. Uma das crianças foi asfixiada e a menina estava muito queimada também. E aí vocês, policiais, pegaram essas crianças no colo? Foi quebrada a parede, tirou as crianças lá de dentro, entregou para o pessoal do Corpo de Bombeiro que já estava com o resgate aqui. Então foi um trabalho bem conjunto mesmo, foi quebrada a parede, né? Nós tiramos as crianças lá de dentro, as equipes, e foi colocada na UR. É um momento muito triste, né, que o senhor jamais vai esquecer, né, Cabo? Nós que somos pais, não. Todo momento a gente fica lembrando desse fato, né? Muita gente acha que nós somos de aço, né? Mas atrás da farda existe pai, existe mãe. A gente tenta ser forte, mas é um momento muito complicado de ver umas crianças e os próprios adultos saírem queimadas dessa maneira. 2 mulheres e um homem também foram socorridos. Logo na entrada da residência, a gente já vê o cenário de destruição. Aqui ficava a cozinha, o fogão foi destruído pelo fogo, não sobrou nada, cadeiras, a gente vê o vazamento ali, onde ficava a pia.
E aqui o corredor, o único corredor da residência que dá acesso aos quartos. Aqui o banheiro, a porta, inclusive os bombeiros tiveram dificuldade para abrir. Aqui a cadeira de rodas. E esse aqui é o primeiro quarto, que é onde estava possivelmente o homem que foi socorrido em estado grave. Colchão, cama, guarda-roupas, tudo destruído pelo fogo. Aqui, um outro quarto, onde estava uma das crianças. São 2 camas de solteiro e tudo queimado. E nesse último cômodo ficava o quarto onde os policiais e os bombeiros conseguiram acessar. Eles fizeram buracos nas paredes para conseguir pegar primeiro a criança que estava deitada exatamente aqui. A gente vê o urso e a mamadeira. E aqui a fralda. Major, os policiais entraram exatamente por aqui para fazer o socorro das vítimas. Perfeito. Foi rompida essa parede, a lateral também e a do fundo, por policiais que chegaram aqui no primeiro momento. Numa tentativa, não tinha informação ainda de existir pessoa aqui dentro ou não, mas romperam as paredes, que estava muito enfumaçado o ambiente, na tentativa de resgatar essas vidas, né? De forma heróica, de uma forma muito que é voltada ao que a Polícia Militar está feito o juramento de defender a vida até com o sacrifício da própria vida, né? Buscar restaurar a vida das pessoas naquilo que há de emergência. Os policiais entraram nesse ambiente com calor extremo, fumaça em todo o ambiente e ainda deram a chance das crianças e desses adultos estarem vivos. Infelizmente, as crianças não sobreviveram, mas saíram daqui com vida. Assim que as chamas foram controladas, veio a notícia da morte das crianças. Comovidos, os bombeiros, pais de família, fizeram uma oração. Policiais civis analisaram o local. O delegado diz que os bombeiros suspeitaram de incêndio criminoso por causa dos focos encontrados por toda a residência. Mas, segundo a perícia, o fogo pode ter começado por um curto-circuito por ligação clandestina. Com a equipe de perícia técnica no local, devido ao fogo estar totalmente alastrado, eles tentaram verificar onde seriam esses pontos, esses focos de incêndio. Mas disseram que provavelmente é um incêndio casual, que provavelmente não seja criminoso, não tem indícios de que houve incêndio criminoso, porque a ligação do local, a ligação de rede elétrica, ela é totalmente clandestina. Há várias fiações com emaranhados de fio e que essa fiação pode ter provocado esse incêndio. Da mesma forma que também a rede de energia de água aqui também é clandestina. Apesar das evidências, nada está descartado. A polícia encontrou porções de crack e cocaína dentro de um dos quartos. O delegado recebeu a informação de que um dos moradores está desaparecido e que o caso pode estar relacionado com acerto de contas. Não, nós não vamos descartar nenhuma hipótese, mas geralmente as facções criminosas, quando ela tem algum acerto para fazer com alguns ex-integrantes ou pessoas que descumpriram as regras que eles entendem ser regras que deveriam ser cumpridas, eles acabam arrebatando, executando, julgando, matando, enfim. Mas eles não iriam matar crianças, família, uma senhora deficiente física. Então eu acredito que essa hipótese esteja descartada, mas iremos mesmo assim investigar todas as circunstâncias que se deram, né? E se tiver prova com relação a isso, o fato aqui será caracterizado como homicídio doloso, duplo homicídio, enfim, eu não sei quantas pessoas, né? Eu sei que, infelizmente, acabei de ter informações que na Santa Casa o estado é gravíssimo dos que lá se encontram internados, nem sabe se sobreviverão ou não. Em meio à tragédia, o comandante da Polícia Militar, Major Helder, deixou uma mensagem de amor à vida.
E nós invocamos este momento de dor e sofrimento para dele construir algo mais positivo. Ame mais seus filhos, se doe mais a seus filhos. Nós nunca sabemos qual é o último momento da nossa vida. Essa família com certeza não tinha noção disso hoje. E nós gostaríamos de deixar uma mensagem pela vida. Doe o máximo que você puder ser o melhor para a manutenção da vida daqueles que você ama. Não, a mensagem que o Major deixou é a mais pura realidade. Você imagina vendo essa imagem agora, eu estou recebendo o WhatsApp de pessoas escrevendo o seguinte: Pagliani, eu estou chocada, é triste com a imagem que acaba de ver, né? Na tentativa de salvar uma criança. Você vê que são pais de família. Olha, parabenizar a Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, o SAMU, todas as equipes que chegaram ali para poder auxiliar de uma forma heróica, porque ali era uma situação difícil. Quer ver só? Eu estou com o Capitão Gregório aí, mas antes de falar com ele, deixa eu só dar um toque de uma coisa. As crianças, infelizmente, morreram, perderam a vida. E só para dar informação, a Fernanda Safira Silva Ferreira, de 4 anos de idade, e o Antony Riquelme Queiroz, de 2 anos de idade, eles devem ser enterrados nessa quarta-feira de manhã. Os adultos estão na Santa Casa, são Fernando Augusto Queiroz da Silva, de 38, e a mãe dele, Maria Aparecida Queiroz Belisário, de 63 anos de idade. Uma cadeirante que estava dentro da casa também ficou ferida, mas ela foi retirada da residência por vizinhos antes da chegada do Corpo de Bombeiros. E ainda não se sabe exatamente o grau de parentescos das vítimas ali, né? O Capitão Gregório está comigo aqui, comandante do Corpo de Bombeiros da cidade de São Carlos. Capitão, uma boa noite para você, muito obrigado por atender aqui o meu pedido, você participando aqui no nosso Cidade Alerta. Sinceridade, capitão, é uma das imagens mais difíceis que tem para a gente ver e o nosso telespectador está entendendo exatamente isso, a dificuldade que tem de policiais, bombeiros, que se dedicam a salvamento todos os dias, mas que naquela imagem que nós mostramos dos policiais ou dos bombeiros ajoelhados, pedindo força e oração para as crianças, foi uma coisa emocionante, capitão. Pagliani, boa noite a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. É uma ocorrência difícil, né? Nós lidamos com situações adversas todos os dias, nosso objetivo maior é sempre zelar pela vida, né? Nossos atendimentos, todos os nossos serviços que nós prestamos no Corpo de Bombeiros. E quando a gente se depara com uma situação dessa que envolve, infelizmente, a perca de vida de 2 crianças, isso afeta todos nós como seres humanos, né? Porque, acima de tudo, o nosso trabalho é feito com empatia. Nós nos colocamos no lugar das pessoas. Então, um sofrimento muito grande para toda essa família, né? O que essas crianças passaram nesse ambiente extremamente quente, nos momentos de dor que elas sofreram. Então, isso nos deixa muito afetados também, né? Porque todos nós somos seres humanos, a gente tem que desenvolver o nosso trabalho. Nesse momento do atendimento, a gente não pode deixar se envolver com a ocorrência em si, né? Mas posteriormente, nosso pessoal entendeu por bem fazer uma oração em respeito a essas crianças, né? Esses anjos que nos deixaram hoje. Capitão, eu vi ali e deu para a gente entender, as imagens falam por si só, né? Correria do pessoal do Corpo de Bombeiros, da polícia, do SAMU, quer dizer, o objetivo ali fica claro e nítido, que é salvar todas as pessoas, inclusive sabendo que há crianças naquele local. A informação que se tem é que em um dos momentos, aquele policial, aquele bombeiro que está com aquela criança no colo, chegou a encontrar aquela criança num estado bem complicado dentro do imóvel, porque estava em chamas ali. Essa imagem que eu estou trazendo, o bombeiro conseguiu tirar a criança lá de dentro, numa situação muito difícil, né, capitão? São situações muito adversas que nós encontramos, né? O local aí dessa ocorrência é uma região afastada, né? O bairro Cidade Iraci, no próprio bairro Cidade Iraci, ele é um pouco afastado nessa região. Então, poucos vizinhos ali, e o que acontece? Possivelmente eles estavam dormindo quando deu início ao incêndio, e o acionamento ocorreu pelos vizinhos. Então, até que os vizinhos verificassem as chamas, né, é possível ver que tem um estabelecimento ao lado e outras poucas residências. Ao fundo não tem residência. Então, até que os vizinhos notassem as chamas ali, o tempo se passou, né? O tempo para nós chegarmos até o local foi em torno de 8 minutos.
8 minutos vocês chegaram no local? Atendimentos. E nosso primeiro objetivo sempre é salvar vidas, né? Sempre nós vamos desenvolver nossas ações visando salvar vidas. E nosso pessoal aí, o pessoal do policiamento havia chegado primeiro, já tinha tirado a senhora, né, que era cadeirante. E em seguida, nosso pessoal aí com os equipamentos adequados conseguiu fazer o acesso à edificação e tirar as outras 3 vítimas, né, que no caso era o rapaz e as 2 crianças. Porque num ambiente desse, somente com equipamentos próprios para se fazer o acesso. Capitão, o Corpo de Bombeiros está acostumado a lidar com várias ocorrências, né, difíceis inclusive. E eu acho que a maior satisfação de vocês, e eu percebo isso porque isso é uma vocação, você não é bombeiro por, não sei o que eu vou ser bombeiro. Não, a pessoa tem que gostar e dá para ver isso em vocês. Eu imagino a equipe chegando no quartel, super triste, inclusive, cabisbaixo, porque, de alguma maneira, há uma cobrança muito grande do bombeiro do que ele poderia ter feito a mais, de repente, de ter conseguido salvar aquelas crianças. Mas tem coisa que, às vezes, não tem como, né, capitão? Às vezes não é a gente que decide, é o homem lá em cima, né? Exato, Pagliani. Nosso pessoal, né, se dedica constantemente a salvar a vida. Nosso trabalho é esse, né? E não há como negar que existe um sentimento de frustração quando a gente lida com uma situação como essa, em que se perde a vida de 2 crianças. Então, nosso pessoal fica triste, mas nós temos que superar, né? Não dá para a gente, infelizmente, ficar preso na situação, né? Como vocês puderam verificar, nós fizemos a nossa oração a respeito às vítimas, mas a gente tem que continuar o trabalho, outras pessoas precisam da gente e a gente tem nosso preparo para lidar com essas situações. Okay. É lógico que o nosso pessoal fica triste, mas a gente tem que estar preparado para lidar e os próximos atendimentos já vêm em sequência, então a luta pela vida é constante. É isso aí. Então a gente não pode esmorecer. Apesar de entristecer, a gente não pode esmorecer, né? A gente tem que estar sempre preparado para a próxima ocorrência, para dar o suporte necessário para as pessoas que precisam de nós. Capitão, muito obrigado. Eu sei que você está até em outra cidade aí, mas se prontificou a falar com a gente. Muito obrigado mesmo. Parabéns a vocês. Agradecer a Cabo Montinelli, que fez aí esse contato com a comunicação, para que a gente possa trazer a informação sempre no nosso Cidade Alerta. Um abraço, capitão. Parabéns a toda a equipe. Apesar de tudo, não é o final que a gente gostaria, mas infelizmente a gente lida com situações reais, né? E a realidade é essa. Infelizmente, 2 crianças perderam a vida de uma forma trágica nesse acidente aí. Muito obrigado a todos e principalmente a agilidade da nossa equipe em conseguir trazer a realidade do que acontece nas ruas aqui no nosso Cidade Alerta Lúdio, nosso Leonan.